Nessa questão, a gente tem uma fração com um monte de expoentes. Inclusive, a maioria deles são expoentes negativos. Algumas pessoas tendem a se assustar por não entender como trabalhar, como resolver questões com expoentes negativos. Então, ver esse tipo de questão acaba deixando muita gente nervosa e sem saber como proceder. Vou te ensinar do jeito fácil, vou responder de uma maneira muito rápida e aí vou te explicando os detalhes. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é não me preocupar com os valores dos expoentes, porque eu vou utilizar uma propriedade na matemática que é a potência da potência. Olha o que dá para fazer. Na parte de cima nós temos 5 elevado ao quadrado, elevado a menos 2 e isso elevado a menos 4. Então eu posso fazer 5, que é a nossa base, elevado a 2, que é o nosso primeiro expoente, vezes menos 2, que é o nosso segundo expoente, vezes menos 4, que é o nosso terceiro expoente. Ou seja, eu fico com 5 elevado a 2 vezes menos 2 vezes menos 4. Primeiramente, jogo de sinais. Positivo com negativo e negativo vai nos dar positivo. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 16. Então, o nosso expoente da parte de cima é 16 positivo. Se você tem dificuldade em enxergar isso, é porque você não está familiarizado com essa propriedade da matemática. Quando a gente tem um número elevado a um expoente e isso está elevado a um próximo expoente, a um outro expoente, independente desses números serem iguais ou diferentes, a gente pode responder isso aqui repetindo a base e multiplicando os expoentes. 3 vezes 4 é igual a 12. No caso da nossa questão, os 3 expoentes que apareceram foram 2, menos 2 e menos 4. Como alguns deles possuíam sinais negativos, acabou que no fim das contas o nosso expoente ficou positivo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o termo de baixo. Olha só, a gente tem o número 125 e ele está sendo elevado a menos 2 e menos 3. Ou seja, a gente tem 125 elevado a menos 2 vezes menos 3. E isso vai nos fornecer 125 elevado a mais 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, a gente já saiu daquela esculhambação de um monte de expoente negativo para tentar resolver. Agora a gente tem 2 expoentes positivos e a nossa fração está muito mais simplificada. Nós temos 5 elevado a 16 dividido por 125 elevado a 6. Tudo bem até aqui? A gente basicamente fez jogo de sinal, multiplicação e utilizou a propriedade de potência de potência. Agora, para continuar respondendo, a gente vai precisar utilizar outra propriedade, porque não dá para a gente resolver um 5 elevado a 16 na mão. A gente precisaria multiplicar o número 5 várias vezes, assim como 125 elevado a 6. É bem complicado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever o 125 como uma potência de 5. Ah, como assim? Vou te mostrar, vai ficar mais fácil de entender te mostrando. 125 é 5 ao cubo. Afinal de contas, se você tem 5 vezes 5 vezes 5, o que é que isso vai dar pra gente? 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 dá 125. Ou seja, 5 ao cubo é igual a 125. Então eu optei por escrever no lugar do 125 o 5 ao cubo. Foi uma escolha minha, já que eu posso fazer isso. Mas o que é que acontece com esse 6? Ele continua sendo o expoente do que seria o nosso 125. Então o 6 aparece aqui. E aí, perceba, a gente volta para uma situação de potência, não é mesmo? Então a gente pode multiplicar os expoentes. A parte de cima permanece igual e na parte de baixo nós temos 5 elevado a 3 vezes 3 é igual a 5 elevado a 18. Então agora a nossa expressão está muito mais fácil de ser resolvida. Afinal de contas, isso aqui é uma divisão de potências de mesma base. E como é que a gente responde isso na matemática? A gente repete a base e subtrai os expoentes. E a gente fica com 5 elevado a 16, que é o expoente da parte de cima, menos 18, que é o expoente da parte de baixo. E sim, isso é outra propriedade de potências. Já é a terceira que a gente vê só nessa questão. 5 elevado a 16 menos 18 vai nos fornecer 5 elevado a menos 2. E isso aqui já poderia ser considerada a nossa resposta, mas a gente pode escrever isso aqui de forma mais elegante. Quando o número está elevado a um expoente negativo,
ele será invertido. Então, no lugar de 5, nós ficamos com 1 sobre 5. E já que o expoente era 2, continua sendo 2. 1 sobre 5 ao quadrado é igual a 1 sobre 25. E essa sim seria a resposta definitiva de nossa questão. Aqui nós saímos de uma situação em que nós tínhamos uma fração com vários expoentes, inclusive vários expoentes negativos. Utilizamos a propriedade da potência de potência para transformar tudo isso em expoentes únicos. Logo em seguida, nós transformamos o 125 na forma de potência, para ficar mais fácil de utilizar a propriedade da subtração de expoentes. Assim a gente chegou em um número, o número 5, elevado a um expoente negativo, utilizamos a propriedade novamente e chegamos na resposta definitiva, 1 sobre 25. Se ficou alguma dúvida, volte um pouco no vídeo, tente analisar melhor. Lembre de se inscrever aqui no canal, porque dia sim, dia não, eu trago uma questão diferente de matemática. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.